Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Nós começaremos agora a nossa quinta aula dentro do primeiro curso da nossa escola, que é sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. E depois de uma primeira aula introdutória e uma segunda aula na qual eu tratei de 2 capítulos, eu decidi me concentrar sempre, em regra, com um capítulo em cada aula. Uma aula a respeito de cada um dos capítulos restantes, porque eu desejo dar esse curso de uma maneira bem lenta, bem meditada, sem assim um grande compromisso, com pressa e também, eventualmente, com alguma variação de tempo entre as aulas. Tudo dependerá do tamanho de cada capítulo e também da complexidade de cada tema. E no capítulo 6, no 6º capítulo de sua obra, Santo Agostinho ele vai continuar o tema que ele tratou no capítulo anterior. Na última aula, nós falávamos do papel que o catequista deve exercer no sentido de investigar as razões que levaram cada um dos seus alunos à catequese, o que fez cada um dos meus alunos buscar a catequese e não apenas investigar. O catequista ele deve investigar para purificar. O fim da investigação não é uma curiosidade pecaminosa, não é fazer fofoca do aluno. É investigar para saber se aquele aluno foi buscar a catequese pelas razões certas. E caso não tenha ido, o que acontece na imensa maioria dos casos, mesmo que as razões sejam as melhores, sejam razões virtuosas, como, por exemplo, a busca da preparação, da devida preparação para um determinado sacramento da iniciação cristã, como acontece com o sacramento da crisma, ou mesmo para aqueles que não são batizados, o sacramento do batismo, a primeira comunhão. O fato é que mesmo essa razão, ela não é a principal razão que deveria levar alguém a buscar a catequese. A catequese deveria ser buscada por ela mesma, independentemente do sacramento que se recebe ao final, que, evidente, é uma graça de Deus e uma graça imensa, fundamental para a nossa salvação eterna, mas a catequese ela tem vida própria, ela tem um valor próprio. Então vejam que mesmo no caso de um aluno que tenha boas razões para buscar a catequese,
na imensa maioria das vezes, nós temos que purificar. Ontem mesmo eu tive essa experiência e foi muito útil para essa aula que eu darei hoje, que eu darei agora, porque eu conversei com uma aluna, como eu costumo fazer, quando em geral as pessoas me buscam para fazer a catequese, eu procuro marcar conversas com os alunos, o que me parece muito adequado, muito salutar, e eu fiz uma ligação para essa aluna, na realidade, ela pôde me ligar durante o dia, mesmo no horário comercial, nós tiramos ali um tempo para conversar, e ela me falou um pouco do seu processo de conversão e do que a levou a buscar a catequese. E foi muito interessante ter acesso àquela pequena parte mais fundamental da história da vida dela. E ela falou ali no meio do seu testemunho que buscava a catequese também para conseguir fazer a sua primeira comunhão e receber o sacramento da crisma, ela que já é batizada. E no meio da conversa eu soube que ela é casada apenas no civil. Vejam que é muito comum uma pessoa não ter a consciência de que deve receber o sacramento do matrimônio, e eu pude esclarecer isso para ela e dar a boa notícia que ela, além dos 2 sacramentos que ela já buscava, ela receberá um terceiro, que é o sacramento do matrimônio, que ela celebrará antes de receber o sacramento da crisma e fazer a sua primeira comunhão. Mas ao final da conversa foi muito interessante, porque de uma maneira muito natural, nós dois, de alguma forma, é claro que eu também conduzi a conversa, mas nós dois, de alguma forma, chegamos à conclusão de que a catequese é mais do que uma preparação para os sacramentos. Que a catequese, ela tem, como eu dizia, um valor próprio. A educação na fé católica, a formação na fé católica, na doutrina da Santa Igreja, na palavra de Deus, em ordem à salvação eterna de todos, não apenas dos alunos, mas também dos catequistas. Então, como eu falava na última aula, nós dizíamos sobre este dever do catequista de investigar as razões que levaram cada um dos seus alunos à sala de catequese e também, depois de tomar conhecimento, como aconteceu comigo ontem, exatamente ontem, purificar essas razões, contribuir para que o aluno veja além, que ele possa, ao final, enxergar o céu, a vida eterna com Deus no céu, a santidade, o nosso caminho de santificação. É fundamental que o catequista leve o aluno a compreender qual é o fim último da catequese. Fim último e que deve, claro, estar presente em todos os meios e em todos os momentos, que é o céu. Se nós falávamos há 2 aulas atrás que o centro da catequese é o amor, poderíamos dizer também que o fim da catequese, o fim último, primeiro e último também é o amor. É a vida eterna com Deus no céu, essa vida eterna de amor com Deus no céu e também a santidade. No céu só há santos e é muito belo que essa aula seja gravada justamente no dia de todos os santos. É bem bonito falar desse assunto nesse dia. Todos nós somos chamados à santidade e a catequese é um processo fundamental no nosso caminho de santificação. E uma catequese que não deve acontecer num período específico, mas sempre. A catequese deve ser perene em nossas vidas. Deve ter um processo, por mais que haja aquela catequese formal que dura um tempo específico, mas a catequese é perene.
tanto a catequese que eu recebo, no sentido de ser formado, de ser ensinado, mesmo que a partir de um determinado momento eu serei de alguma forma um autodidata, não porque eu me ensino, mas porque eu consigo acessar diretamente as fontes que me formam, livros, vídeos, filmes, e evidentemente tudo aquilo que nos edifica, a própria vida da igreja, a liturgia da Santa Igreja, tudo aquilo que a Santa Igreja oferece para nos formar, e também a catequese deve ser perene no sentido de que nós somos chamados a fazer catequese. A catequese naquele sentido, como eu falava recentemente, o apostolado que é uma catequese contínua no cotidiano de nossas vidas. Então, sob este aspecto, a catequese também deve ser perene. E Santo Agostinho aqui ele vai continuar o que ele falava no capítulo anterior, e vejam que o que ele vai ressaltar aqui é o aluno que ou já chegou movido pelas razões corretas, o que eu penso que, pelo menos na minha experiência de catequista, é muito raro, mesmo que as razões sejam boas, como eu dizia, elas precisam ser, no mínimo, purificadas ou ligeiramente corrigidas, mas vejam que Santo Agostinho aqui vai falar do caso que é duplo. O aluno que chega pelas razões corretas à catequese ou o aluno que já foi purificado nas suas razões. E o catequista ele deve continuar, ele não vai parar nesse trabalho de investigação e purificação das razões que levaram os seus alunos à sala de catequese, ele deve continuar. E o que consiste, ou melhor, no que consiste este trabalho do catequista depois que ele purifica a razão que levou o aluno à catequese. Então vejamos, essa é muito a dinâmica do capítulo 6 da obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. Ele diz o seguinte, é o parágrafo 10 aqui na edição do Centro Dom Bosco, capítulo 6, parágrafo 10. Se porventura responder, no caso o aluno, ter sido divinamente inteirado e atemorizado a fazer-se cristão, vejam, uma pessoa que, em linhas gerais, já percebe-se movida pela razão correta, pelos motivos corretos, ser-nos-á, ou seja, aos catequistas, motivo para mostrar no exórdio, com grande felicidade, quanto cuidado Deus tem por nós. Então vejam que o passo seguinte do catequista é mostrar para o aluno com grande felicidade, com alegria, e Santo Agostinho vai desenvolver isso muito longamente nos próximos capítulos, a partir do capítulo 10 aproximadamente, se não me falha a memória. Santo Agostinho ele vai desenvolver muito essa necessidade da alegria do catequista. O catequista que deve ensinar com alegria, e aqui ele já introduz esse tema quando ele diz que o catequista deve mostrar ao aluno com grande felicidade quanto cuidado Deus tem por nós. E aqui, como eu tenho tentado fazer, de alguma maneira, o que eu falaria em termos mais fáceis ou mais graves, o catequista deve mostrar, ensinar a providência divina, a divina providência. E esse será o centro dessa nossa aula. O papel do catequista de ensinar ao aluno o amor que Deus tem por nós, o cuidado, o zelo que Deus tem por nós. Ensinar a providência divina. Ensinar
que Deus governa a história com a sua divina providência, ensinar que Deus governa concretamente a nossa história, desde os grandes acontecimentos até os menores, a passar pelos médios, Deus nos conduz. Ele governa as nossas vidas, cada detalhe, especialmente quando nós nos abrimos à sua graça, com a sua divina providência. E a ideia hoje é, além de nos aprofundarmos no capítulo 6 da obra de Santo Agostinho, mas também entendermos o que é, afinal, a divina providência. E Santo Agostinho continua: certamente deve sua intenção ser desviada dos prodígios e devaneios e ser conduzida ao caminho mais firme e aos oráculos mais corretos das Escrituras, para que esteja assim ciente do quão misericordiosamente foi instruído antes de aderir às Sagradas Escrituras. Então vejam que a intenção do aluno, nesse caso específico, vejam que já é um aluno que tem boas intenções, que já tem razões corretas, e mesmo assim, nesse segundo passo, nós poderíamos dizer, a intenção do aluno deve ser desviada dos prodígios e devaneios e ser conduzida ao caminho mais firme e aos oráculos mais corretos das Escrituras. E vejam que aqui Santo Agostinho fará uma referência direta à misericórdia de Deus, à divina misericórdia. Quando nós dizemos que Deus conduz tudo com a sua divina providência, isso significa dizer também que ele tudo conduz com a sua divina misericórdia. Misericórdia, na etimologia da palavra, penso que até já falei sobre isso aqui, neste curso e na nossa escola de catequese, mas não custa repetir sempre. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Essa é a etimologia da palavra. E todo o amor de Deus por nós é misericórdia, porque Ele é amor infinito, nós somos miséria infinita, digamos assim. O amor diz Santo Tomás de Aquino, que o amor do superior pelo inferior, como inclusive Santo Agostinho falava dessa possibilidade há 2 aulas atrás, quando falávamos da centralidade do amor na catequese, o amor do superior pelo inferior, diz Santo Tomás de Aquino, sempre será misericórdia. De maneira que, evidentemente, o amor de Deus, que é superior a tudo e a todos, o amor de Deus por nós sempre será misericórdia. E a divina providência também poderia ser definida como divina providência misericordiosa ou simplesmente divina misericórdia. E também me chama muito a atenção como os alunos devem ser desviados dos prodígios e devaneios e serem conduzidos ao caminho mais firme. Isso aqui também me leva a dizer algo que Santo Agostinho nem diz tão claramente, mas que hoje é muito comum nos ambientes paroquiais, no cotidiano de nossas paróquias, aquele problema do sentimentalismo ou das pessoas que buscam a Deus apenas no extraordinário, como fala Santo Agostinho, buscam a Deus nos prodígios e devaneios. Devaneio nesse sentido, pessoas que são capazes de crer e enxergar, e claro que isso revela uma fé muito deficiente, no extraordinário, nos grandes acontecimentos, naqueles prodígios que Deus realiza, ou quando elas sentem a presença de Deus, até fisicamente. E claro que isso mostra uma imaturidade na fé, e esse é um trabalho que os catequistas devem fazer com os seus alunos,
combater o sentimentalismo que há na fé dos seus alunos, combater esse sentimental que há dentro dos alunos e há, eu diria, dentro de cada um de nós, para que nós possamos enxergar a ação de Deus também e que ela é principalmente testemunhada no ordinário, no cotidiano de nossas vidas. Deus que está presente e age de maneira geral, como regra, no ordinário, no cotidiano de nossas vidas. E é fundamental que nós creiamos, que nós nos mantenhamos firmes na fé, que nós perseveremos na fé com a visão inegável da divina providência, da divina misericórdia, que agem, em geral, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, no cotidiano, no ordinário. Esse também é um trabalho que os catequistas devem empreender, tanto nas suas aulas, de uma maneira geral, aplicada a todos, ou aplicadas a todos os seus alunos de uma só vez, mas também nas conversas que o catequista tiver individualmente ou em um pequeno grupo com os seus alunos. Contribuir para que a fé do aluno amadureça, que ele abandone o sentimentalismo e entenda que, mesmo que ele não sinta Deus, Deus existe, Deus é, e não apenas é a fonte do nosso ser, ele nos criou e ele nos conduz com a sua divina providência misericordiosa. E Santo Agostinho vai continuar. É preciso maximamente demonstrar que o próprio Senhor não o exortaria ou o compeliria a se tornar cristão e membro da Igreja, ou ainda a conhecer os sinais e as revelações, se já não tivesse preparado um caminho nas Sagradas Escrituras, onde não procuraria prodígios visíveis, mas se habituasse a esperar os invisíveis. E também que o Senhor não o advertiu para dormir, mas para vigiar, e quereria que ele colhesse frutos mais segura e inteiramente. Isso é muito belo. Nós não devemos exigir de Deus, evidentemente, nada, mas muito menos não devemos exigir de Deus prodígios, milagres, ações extraordinárias, porque, afinal, ele fez e faz isso na história desde sempre. Desde a criação do homem, e como Santo Agostinho diz, tudo isso está narrado na Sagrada Escritura, está narrado na Palavra de Deus, são inúmeros os prodígios que Deus realizou. De maneira que, se eu creio na Sagrada Escritura, se eu creio na Palavra de Deus, se eu creio na tradição da Igreja, na história da Igreja de 2000 anos, eu não tenho necessidade de exigir de Deus, entre aspas, um milagre, um sinal. Afinal, todos esses prodígios já foram fundamentais para que eu tenha fé. E Deus realizará prodígios e milagres em nossas vidas se for da sua santa vontade. Se essa for a sua santa vontade, os prodígios acontecerão. Caso contrário, Deus agirá, como diz Santo Agostinho, no invisível. Ele agirá sem ser percebido, com a sua divina providência. Vejam, e aí Santo Agostinho vai falar de maneira mais específica aqui agora a respeito da narração do catequista, de como o catequista deve ensinar essas verdades, como ele deve narrar, como ele deve falar. A narração deve começar a partir de como Deus fez todas as coisas muito boas,
Aqui é uma referência a Gênesis 1, versículo 31, ao primeiro relato da criação. A criação, ela é boa por natureza, na medida em que Deus é criador, evidentemente, Deus é amor, Deus é o sumo bem, a criação, ela é boa por natureza. E Santo Agostinho continua, o catequista deve prosseguir, como dissemos, até os tempos presentes da Igreja, apresentando-se as causas e as razões de cada uma das coisas e dos eventos que narramos, os quais devemos relacioná-los todos a seu fim, que é o amor, aquilo que eu dizia, o amor que é não apenas o centro de tudo, o centro também da catequese do apostolado, mas ele também é o fim de tudo, o fim da catequese, o fim do apostolado, o céu, a vida eterna com Deus no céu, a santidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. Esse é o nosso caminho. E aqui, quando Santo Agostinho fala do amor, é uma referência à primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, do qual, vejam, não se pode, no caso do amor, do qual não se pode desviar nem o olhar do agente, nem o do falante. Olha que interessante. Nem o olhar do aluno, nem o do catequista deve se desviar do amor. Tanto o catequista quanto o aluno devem ter o olhar cravado no amor, o olhar cravado em Deus, que é amor, e nesse nosso chamado universal para a santidade e para estarmos eternamente com Deus no céu. A vida eterna com Deus no céu. O olhar do catequista e o do aluno devem estar na mesma direção, na direção do amor, na direção do céu. E Santo Agostinho, então, vai falar um pouco antes como é importante que o catequista dê. Nós dizíamos na aula a respeito das Sagradas Escrituras, que foi a terceira aula, que a catequese ela não deve ser um círculo bíblico, digamos assim. Ela não deve ser um esgotar todas as passagens da Escritura, mas sim a Escritura deve iluminar a catequese, estar presente e ser uma presença fundamental na catequese, mas a estrutura da catequese deve ser a estrutura da doutrina da Igreja, deve ser a estrutura do catecismo da Igreja Católica. E a partir dessa estrutura, a Sagrada Escritura virá para iluminar, de maneira que o catequista deve perpassar de uma maneira geral toda a história da salvação, desde a criação até o tempo da Igreja. O tempo da Igreja, que é o tempo que subsequente ao tempo da salvação, a história da salvação, é o tempo que está compreendido entre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no Natal, e a sua segunda vinda no final dos tempos. Vejam que o catequista ele deve perpassar toda a história da salvação, o que for possível, o próprio tempo da Igreja, e de uma maneira profunda, mas sem a necessidade de, como dizia Santo Agostinho, colocar todas as passagens da Escritura em todas as aulas, evidentemente que não. O catequista deve selecionar a dedo ali as passagens que ele vai utilizar, como está em nossa terceira aula. E, mais uma vez, Santo Agostinho vai comparar aqueles que estão no mundo conosco. E o que aqueles que estão no mundo fazem a esse respeito? A importância, por exemplo, que os mundanos dão a determinadas fábulas, a determinadas histórias que não são verdadeiras. E aqui, claro, que haverá algum campo para debate, pois muitos com propriedade apontam a importância dessas obras de literatura para o processo de educação das crianças. Mas o que Santo Agostinho vai ressaltar é se
nós valorizamos essas obras de literatura, se nós valorizamos estas fábulas, se nós valorizamos estas histórias, como não valorizaremos a verdade da história da salvação? Todos os atos que Deus praticou para agir segundo a sua divina providência na história, para conduzir a história. Então essa é a comparação que Santo Agostinho faz. Muitas vezes, infelizmente, nós damos mais valor às fábulas, como São Paulo vai falar na carta a Timóteo. Chegará um tempo em que os homens abandonarão a verdade, abandonarão a sã doutrina para se entregar às fábulas. E é isso que nós vemos hoje. E se nós valorizamos a Escritura, se nós valorizamos a história da salvação, evidentemente não podemos colocar a Escritura, as verdades da nossa fé, abaixo destas fábulas, dessas obras de literatura. E é isso, bastante isso, que Santo Agostinho vai falar a partir de agora para concluir o capítulo. Se os gramáticos considerados e chamados de bons tentam dar alguma utilidade às fábulas fictícias dos poetas e criadas para as paixões das almas, cujo alimento são as frivolidades, sendo a sutilidade vã e ávida pelas coisas do mundo, convém-nos, ou seja, convém a nós, fiéis católicos, mas de maneira especial aos catequistas, ser muito mais prudentes, para que aquilo que narramos como verdadeiro, sendo descontextualizado sem razão, não seja tomado por vãos afetos ou desejos perniciosos. Não tratemos, porém, dessas questões de forma que, deixando de lado a condução da narração, recorram o nosso coração e nossa língua a questões mais complicadas. A própria verdade deve ser recebida pela razão, como o ouro que liga uma corrente de gemas, sem interferir na ordenação das joias com qualquer excedente. Então vejam que nós não podemos nos perder enquanto catequistas no meio da catequese. Isso, infelizmente, é muito comum. Há catequistas que não mantêm uma linha, não mantêm uma ordem, não têm uma catequese ordenada. E aí tem duas maneiras dessa desordem se configurar. Uma delas é o catequista que não tem uma ordem no seu plano anual de catequese. Por isso é que eu falo da importância de utilizarmos a estrutura do catecismo da Igreja Católica, porque nós teremos ali uma ordem, nós teremos início, meio e fim. Mas também há o caso do catequista que se perde no meio da aula. Ele não tem uma ordem no expor. Ele abre um parênteses, o que não tem problema nenhum. Eu mesmo fiz isso nessa aula, quando nós estamos em um determinado tema e vem a lembrança, e uma lembrança acompanhada da importância de tratarmos daquele assunto, o catequista ele abre o parênteses no meio da aula, mas ele tem que fechar o parênteses. E, infelizmente, muitos catequistas não fecham. Eles têm um tema para aquela aula, eles fogem do tema a todo momento. Isso é claro que será extremamente prejudicial para a catequese. É evidente que o aluno ficará confuso e isso vai prejudicar decisivamente o processo de catequese, o apostolado, e eu diria até a conversão do aluno à fé católica, a sua boa formação na fé católica. O catequista, então, deve ser ordenado. As suas aulas devem ter início, meio e fim, devem ser claras, devem ser organizadas, devem ser preparadas e aulas que consigam cumprir o fim proposto. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos qual é o fruto espiritual que eu desejo para mim e para eles naquela aula específica. E no caso dessa aula de hoje, o fruto espiritual é a fé
na divina providência. Crer na providência divina, crer na misericórdia de Deus e crer que Deus governa a história com a sua divina providência. E para nós encerrarmos, eu já terminei de ler aqui o capítulo 6 da obra de Santo Agostinho, mas eu gostaria de ler o que está lá nos parágrafos 302 a 305 do Catecismo da Igreja Católica, aqui do Catecismo de São João Paulo II, porque aqui o Catecismo vai nos ensinar o que é, afinal, a divina providência, o que é a providência divina. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. A criação tem sua bondade, vejam que está totalmente em comunhão com aquilo que Santo Agostinho diz no capítulo que eu acabei de ler, quando Santo Agostinho falava da bondade da criação, a criação que é boa por natureza. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada, em latim, in stato vie, em processo de caminhada, para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina, aqui vem a definição do que é a divina providência. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição última, como diz São Pedro, se eu não me engano, na sua primeira carta, quando haverá novos céus e uma nova terra. Então, a divina providência, ou providência divina, ou divina misericórdia, nesse caso, nesse aspecto, nesse sentido, são as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para a perfeição última. Isso é a divina providência. E aqui uma citação de um documento, é até bom que vocês vejam como o catequista, mesmo quando ele não se lembra de um determinado documento, se eu não me engano, é uma constituição do Concílio Vaticano I chamada Dei Filius. Mas, como eu não tenho absoluta certeza, vejam que aqui no catecismo, ao final, tem a lista das siglas. Então vamos aqui, DF Dei Filius, exatamente, é um documento do Concílio Vaticano I. E é fundamental, vejam, que o catequista ele ensine o aluno a estudar pelo catecismo, porque ele não vai conseguir ler tudo. Aqui é só um exemplo prático de algo que é fundamental. Se a catequese vai ser estruturada no catecismo, o aluno ele deve ser incentivado, para não dizer obrigado, a adquirir o catecismo, ter o catecismo como um livro de cabeceira dele e aprender a estudar. E uma das maneiras desse ensino é ensinar o aluno a ler os rodapés, porque os rodapés do Catecismo da Igreja Católica são riquíssimos de referências da Sagrada Escritura, da patrística, dos santos doutores, dos santos de uma maneira geral. Tem muitas citações belíssimas. Então aqui o aluno ele vai saber que se trata de uma citação da Dei Filius, do Concílio Vaticano I, e também onde essa citação está no Denzinger. Aqui, quando tem a sigla DS, é aquele compêndio da doutrina da Igreja, o compêndio da doutrina da Igreja de 2000 anos. Então, aqui DS 3003, é o parágrafo 3003, DS significa Denzinger Schmetzer, que são os autores deste compêndio. Vejam como é importante o catequista ensinar o aluno a estudar o catecismo e também ensinar o aluno a interpretar, ou melhor, decifrar o que está nos rodapés. Vamos à citação da Dei Filius. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra, e com suavidade governa todas as coisas. Sabedoria 8, versículo 1. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele
a quem devemos prestar contas, Hebreus 4:13. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Aí tem uma citação aqui do Salmo 115:3. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. E de Cristo se diz, Apocalipse 3:7, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E, por fim, uma citação do livro dos Provérbios 19:21. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Então, o papel, como eu falava, e esse é o objeto desta aula, o papel do catequista de ensinar para o seu aluno o que é a divina providência, o que é a providência divina e como Deus conduz tudo, até os mínimos detalhes com a sua divina providência. A citação que vem adiante é também de uma série de salmos da Escritura, 22, 32, 35, 103, 138. E também no rodapé aqui 355 do Catecismo, os livros do profeta Isaías, do Deuteronômio e do Eclesiástico. Vejam, isso eu ressalto até fazendo aqui uma ponte com a terceira aula. Como nós aprendemos a ler a Escritura com o Catecismo. Por isso é que eu fico assim impressionado com pessoas que criticam. É claro que não é um documento perfeito, mas pessoas que rejeitam o Catecismo da Igreja Católica. É de fato um documento maravilhoso. E como ele nos ensina a ler a Escritura. Alguém que leia o Catecismo e o estude com calma, essa pessoa ela vai parar nessa hora aqui, o que eu não farei agora, porque nós infelizmente não temos tanto tempo assim disponível, e ele vai ler cada uma das passagens da Escritura que estão aqui no rodapé, e como isso vai dar a ele trato com a Escritura. Ele não somente lerá, ele meditará na Escritura, porque o Catecismo vai explicar como essas passagens se aplicam, se prestam a dizer o que é a providência divina. Vejam, como eu falava na terceira aula, a melhor maneira de se conhecer a Escritura profundamente, na realidade, são duas. Na liturgia da igreja, as leituras que são lidas a cada dia na Santa Missa, alguém que se comprometa a ler e meditar aquelas leituras, dentro de 3 anos ele terá um conhecimento profundo e amplo da Escritura, mas também no Catecismo, através não somente das citações que estão dentro dos textos, mas também nos rodapés. Então vejam, parágrafo 304 do Catecismo. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Isso de fato chama muito a atenção. No Novo Testamento nem se fala, porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, mas especialmente no Antigo Testamento, como diversas ações são atribuídas pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e como diz aqui no Catecismo, o autor principal da Escritura, ele atribui a Deus, de maneira direta, sem causas segundas, inúmeras ações ao longo da Bíblia. Esta não vejam o que o Catecismo vai dizer, esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo. E de assim nos educar, todos nós, mas é o papel que o catequista deve desempenhar também, e esse é o centro dessa aula,
nos educar para a confiança nele. Por que eu devo ensinar ao meu aluno sobre a providência divina? Não é para que ele tenha um conhecimento a mais sobre esse assunto, simplesmente, é para que ele se sinta amado por Deus, se sinta cuidado por Deus, que ele perceba que Deus tem zelo por ele, por todos nós, por todos e por cada um de nós, e assim ele seja movido a confiar em Deus, como está aqui, e, claro, amá-lo de volta. Esse é o objetivo. A oração dos salmos é a grande escola desta confiança, e por isso tem a citação de todos aqueles salmos que eu mencionei. A oração dos salmos como uma escola para que nós adquiramos, e claro, a liturgia das horas é o meio melhor, mais adequado para que nós rezemos através dos salmos, para que nós adquiramos essa confiança em Deus, essa confiança na divina providência. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6, 31 a 33. E é justamente essa passagem que eu gostaria de ler inteira aqui para que nós fechássemos, concluíssemos essa aula. É uma passagem que está no Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha que está entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus. Essa passagem está no capítulo 6, a partir do versículo 24 até o 34. Mateus 6, 24 a 34. A Ave Maria, nessa edição que eu estou aqui, coloca o título Preocupações Exageradas, mas é claro que é algo muito mais profundo do que isso. Essa passagem ela deve nos levar a meditar, como está aqui no Catecismo, sobre a divina providência para que nós confiemos totalmente, cegamente em Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã,
O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Algumas traduções colocaram: a cada dia basta o seu mal, mas eu gosto mais desta tradução. A cada dia basta o seu cuidado. Vejam que aqui foi um exemplo, até quase sem intenção ou completamente sem intenção, de uma aula dada com base em uma obra específica que foi iluminada, nesse caso, pelo catecismo e pela escritura. Vejam que não há forma melhor de se concluir a aula do que com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel da Sagrada Escritura na catequese. Ela vem para iluminar, para concluir da maneira mais perfeita, independentemente se eu a lerei no início, no meio ou no final da aula. Isso depende de como o catequista ordenará melhor a sua aula. Dentro desse ponto, há uma certa liberdade. Mas vejam, não há forma melhor de concluir o assunto do que com as palavras de Nosso Senhor. E assim eu encerro essa aula, que ressaltou a importância do catequista, só para consolidar, de ensinar aos seus alunos sobre a divina providência, para que, de uma forma geral, eles se sintam amados por Deus, cuidados por Deus, e passem a confiar em Deus cegamente e a amá-lo de volta cada vez mais. Entreguemos então para Nossa Senhora os frutos espirituais, tanto para mim como para vocês, dessa aula que tratou do capítulo 6 da obra de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.